Bem-vindos ao canal do Pai Universal. Hoje quero falar sobre a revelação para o terceiro milénio. Uma grande parte da humanidade tem uma expectativa em relação à vida. Não chega para essas pessoas estar aqui e se arrastar por este intervalo de tempo que está entre o seu nascimento e a sua morte. A morte é garantida, não é? É o que se costuma dizer e é real, é a única certeza absoluta que nós temos na nossa condição humana, é que vamos morrer, não é? Então há as mais variadas reações a essa inevitabilidade da parte de cada indivíduo, não é? Mas milhões e milhões de pessoas não se satisfazem em simplesmente levar a vida e ficar-se debatendo nas lutas básicas do sustento, da sobrevivência, da alimentação, da carreira profissional, enfim, as coisas mais básicas que é necessário confrontar durante a existência, não é? Felizmente, bilhões de pessoas, para elas não chega a essa situação. Elas querem saber mais, querem saber a razão por que estão aqui, não é? É o meu caso, não é? Senão não estaria a fazer aqui este vídeo. Toda a minha vida eu senti essa ânsia e para mim não chega simplesmente existir, não chega, não é? Tenho que ter respostas, tenho uma sede de respostas, tenho um anseio por perceber um sentido para esta caminhada e para esta existência, não é? Eu, desde que eu me conheço, desde os meus 12 anos, ou antes talvez, que fico fazendo as grandes perguntas, não é? Porque é que estamos aqui, para onde é que vamos, qual o sentido de tudo isto, não é? E houve um momento em eu nessa caminhada, desde os meus 15 anos, comecei a entrar mais a sério na investigação das religiões, do estudo das religiões e acessei as mais diversas portas de conhecimento, né? E cheguei num ponto da minha vida que houve uma das maiores questões que eu de certa forma que a coloquei um pouco de lado, não é? Que é conhecer Deus, conhecê-lo, como é que ele é, como é que ele pensa, como é que ele age, como é que ele se integra com a sua própria criação, como é que ele funciona, como é que ele interage com a sua própria criação, etc. Eu cheguei a um ponto nessas questões que eu meio que pus tudo isso de lado porque cheguei à conclusão nos meus 20 e muitos anos, ou 20 e poucos talvez, cheguei à conclusão que é tão distante Deus é tão distante na sua absolutez, na sua perfeição, na sua pureza, está tão distante de nós, e na sua imensidão, não é? Está tão distante de nós que é quase como um terreno impossível de caminhar. Foi essa a conclusão que eu cheguei lá nos meus 20 e poucos anos. Então que não valia a pena ficar muito inquirindo quem era Deus, como é que ele funcionava, porque era demasiado transcendente para a nossa mente humana. Então eu continuei na minha caminhada, na minha investigação, na minha busca de respostas, mas meio que colocando a questão de Deus mesmo um pouco à margem, num patamar quase intocável, de certa maneira, não é? Até que um belo dia, já nos meus 40, já entrado nos meus 40 anos, ou um pouco antes, eu entrei em contacto com uma fonte de conhecimento que trouxe revelações sobre quem é Deus, como é que ele interage com a sua própria criação, qual foi o processo da criação. Essa fonte trazia respostas para tudo isso num nível que eu fiquei
absolutamente espantado. E tudo fazia sentido, não é? Então foi um grande baque para mim, foi um grande impacto para mim perceber que afinal era possível acessar essa transcendência em alguma medida, claro, porque sempre Deus continuará a ser transcendente. Estamos a falar do absoluto e estamos a falar de uma mente limitada, humana, uma mente finita, limitada, que tenta acessar a mente de quem é ilimitado, eterno, absoluto, não é? Então haverá sempre um defasamento enorme, não é? Mas o impacto que eu senti é que afinal era possível chegar a um conhecimento muito maior sobre Deus do que eu imaginava que seria possível. E essa fonte apresentava-se como a revelação para este próximo milénio, para este terceiro milénio inteiro. Então, perante as evidências, eu tive que parar e começar a absorver as informações que vinham nessa fonte. Essa fonte é o livro de Urantia. É uma fonte muito grande, com milhares de revelações. Tem 2097 páginas, letra bem pequena, página tipo Bíblia, não é? Mas muito maior do que a Bíblia, não é? E não é uma fonte, porque assim, quem como eu buscou, acessou dezenas de portas, dezenas de informações ou centenas de informações de fontes revelatórias ou supostamente revelatórias e foi fazendo essa caminhada toda pela vida, depara com ou coisas que são demasiado impalpáveis, informações que são demasiado impalpáveis, demasiado transcendentes. Algumas são quase meramente poéticas, ficam sempre em torno daquelas coisas do amor de Deus, do poder do amor, e fica sempre aquele papo meio poético, meio bonitinho, mas que nunca traz realmente revelação substancial, factos, não traz questões concretas, respostas reais, históricas, arqueológicas. Então, de repente, o que o livro de Urantia tinha, e enquanto falava sobre Deus, sobre quem Deus era, trazia tudo isso, traz tudo isso, traz essa parte factual, essa parte concreta, material, com respostas na palma da mão, entregando respostas na bandeja, digamos assim. E comprovava, em alguma medida, dependendo da natureza das questões, comprováveis factualmente, arqueologicamente, geologicamente, enfim. Tudo isso vem nesse pacote que é o livro de Urantia. Então, ok, então estamos a acessar outro nível de revelação, que não é só mera poesia, é algo concreto. Ótimo, toda a vida eu quis isso. Então, o que é o livro de Urantia? No tempo que eu vou estar aqui gravando este vídeo, eu vou tentar transmitir o que é que essa revelação comporta, mas vejamos uma coisa, são 2097 páginas das revelações mais elevadas e mais avançadas que a humanidade já conheceu. Então, por muito que demorasse este vídeo, nem que demorasse dias comigo a falar, seria sempre uma pequeníssima e breve abordagem, um pequeníssimo resumo por muitos dias que eu ficasse aqui falando, tentando descrever o que é que está no livro de Urantia. Então, compreendam, demora este vídeo meia hora ou uma hora, ou o que demorar, vai ser sempre um brevíssimo resumo, umas meras dicas disto e daquilo e não mais do que isso, porque essa é a natureza do tempo e do espaço-tempo em que nós vivemos, não é? Então, o livro de Urantia ele está dividido em 4 partes principais. A primeira, para meu espanto, fala sobre Deus, descreve quem é Deus, na medida daquilo que é discernível para a nossa mente humana, ok?
descreve a sua criação, como é que foi o ato da criação, descreve o paraíso, descreve a Ilha do Paraíso, que é o centro dos universos todos, é a base de onde toda a realidade e toda a criação partiu, que é o local habitado pela Trindade do Paraíso, pelo Pai Universal, o Filho Eterno e o Espírito Infinito. E é descrito quais são algumas especificidades de cada uma dessas três pessoas divinas que compõem o Deus único, ok? Não são três deuses, são três pessoas divinas e um só Deus. E quem lê isso tem a informação suficiente para entender porque é que a realidade, a divina, está estruturada dessa maneira, nessa trindade, que parte desse monismo, que se reparte nessa trindade, com cada uma das três pessoas tendo uma função específica que depois deriva para a criação dos mundos, dos universos do tempo e do espaço. Então fica espantosamente claro para uma mente humana porque é que Deus decidiu se estruturar e se manifestar dessa forma. Porque é tudo decisão dele. Ele não foi compelido a nada. É tudo em função da vontade divina. Ok? Então a primeira parte fala sobre tudo isso, sobre essa subdivisão dos universos, o momento da criação, o processamento da criação, para onde a criação avança, quais são as grandes hierarquias cósmicas submetidas à divindade, não é? Quais são essas semidivindades, etc., que vão nos diversos níveis das criações locais, que vão se organizando hierarquicamente para gerenciarem todo esse universo, em cada uma das suas partes, não é? Porque Deus tem essa coisa maravilhosa que é esse desejo de repartir com as suas próprias criaturas a própria gestão do universo, porque Deus criou o universo para as suas criaturas. E para ter as suas criaturas interagindo e atuando e crescendo, evoluindo nesse campo experiencial que são os universos, não é? Tanto aqueles universos que estão fora do tempo e do espaço, que é o chamado universo central, como os outros externos, como este em que nós habitamos, que são do tempo e do espaço, não é? Então a primeira parte dá, em traços muito gerais, a primeira parte vai descrevendo tudo isso, não é? A segunda parte fala sobre a criação local dos universos locais, nomeadamente o nosso universo local. E explica quem é que construiu, qual foi o Filho de Deus que construiu esse universo local, que, adiantando desde já esse detalhe, foi quem nós conheceríamos mais tarde como Jesus. Ele é o Filho de Deus que constrói este universo local. E explica como é que tudo isso foi feito, o que é que está por trás de tudo isso, em que é que isso contribui para a própria pessoa de Jesus, do Filho Divino que nós conhecemos, que nós chegamos a conhecer na história da humanidade, tivemos esse privilégio, não é? Explica tudo em detalhe. E a terceira parte do livro de Urântia já fala sobre a história específica do nosso planeta, que é precisamente, o nome dele é Urântia. Se nós formos à Inglaterra é Earth, se nós formos à França é Terre, se formos à Espanha é Tierra. Então a humanidade fica chamando cada um a sua coisa, dependendo de cada idioma, não é? Mas para o mundo celestial, de onde se originaram os planos que projetaram o surgimento deste planeta e fazê-lo habitável para depois ter recebido uma humanidade, como é o caso aqui, ele foi nos
nos registros celestiais, ele foi chamado de Urântia. Esse é o nome do nosso planeta diante de Deus. Para Deus é esse o nome do nosso planeta. Então essa terceira parte fica descrevendo exaustivamente todo o processo, desde a formação do planeta, desde a formação do sistema solar, como é que ele surgiu, quais foram as dinâmicas envolvidas, como é que surgiram os planetas do nosso sistema solar e depois a história específica do nosso planeta, como é que a evolução geológica, toda a deriva continental, dos continentes, enfim, das placas continentais, enfim, todo esse processo, o surgimento da vida no planeta, como é que a vida foi implantada no planeta por entidades celestiais, está tudo contadinho lá, para quem queira ter respostas, vale a pena esse estudo, ok? É fascinante, super fascinante. Então tem esse processo inteiro, não é? E depois entra num aspecto, nessa terceira parte ainda, entra num aspecto em que começa a história da humanidade. Fala do surgimento do primeiro casal humano a partir de primatas, não a partir de macacos, atenção. A fonte e alguma ciência já fala isso, ok? A fonte original foi um tipo de primata de onde derivaram os macacos, gorilas, orangotangos, toda essa família, e nós também derivamos dessa fonte primata. Nós não derivamos dos macacos, tá? Dessa fonte singular primata, derivaram para um lado tudo o que é macacos e para o outro lado surgiu o homem, tá? O homem é evolucionário, biologicamente evolucionário. O macaco é estacionário, ok? Basicamente. Pode ter as suas evoluções, mas não nos níveis que o homem tem, ok? O homem, num dado momento, para ser homem, ele recebeu a centelha divina dentro de si. E isso fez dele homem e mulher. O macaco não recebeu a centelha divina. É meramente um animal. Então tudo isso está exaustivamente contado. Também conta como é que surgiram as raças humanas, que é outro baita mistério, é outro enorme mistério que nós temos, que a ciência não tem nem a mínima ideia, nem consegue aflorar essa questão ainda. É totalmente incipiente quase a ciência nesse aspecto. Então é contado como é que surgiram as raças humanas. E depois entra em outro aspecto, que é a evolução das religiões, ok? Não só a questão da evolução como um todo, da evolução cultural, civilizacional da humanidade, mas também especificamente a evolução das religiões, ok? Chegando à quarta parte, temos a cereja em cima do bolo. A quarta parte do livro, em termos de quantidade, é cerca de 1/3 do livro. São mais de 700 páginas contando a história de Jesus. Quando eu comecei a ler pelo princípio, lendo sobre Deus, a criação, e foi aquele primeiro impacto que me surpreendeu totalmente, apanhou-me totalmente de surpresa, e que eu descrevi no início do vídeo. Mas eu não consegui, porque era muita informação, muitas páginas, até chegar aqui à vida de Jesus. E eu, confesso, não resisti. Eu cheguei a um ponto da minha leitura que eu dei um grande salto e fui direto para a vida de Jesus. Porque eu queria saber o que é que se passou com este ser amado. Quem era Jesus? O que é que ele viveu? O que é que o livro de Urântia tinha para revelar sobre esta figura que é a principal figura que alguma vez surgiu na humanidade? Eu não aguentei porque eu amo Jesus como bilhões de seres sobre este planeta. Nós amamos Jesus, então foi irresistível esse apelo e eu fui direto para tentar perceber. Gente, e é aqui, além das evidências arqueológicas, históricas e geológicas, etc., de toda a ordem que uma pessoa vai encontrando no livro de Urântia, que já foram comprovadas pela ciência, posteriormente
à existência do livro. O livro, só um pequeno à parte aqui. O livro foi escrito, surgiu até 1935. A informação, os textos que dariam origem ao livro, surgiram até de 1911 até 1935. Surgiu, os documentos durante a surgiram. Só foi publicado em 1955. Ok? De lá para cá, estamos a falar, de 35 para cá, estamos a falar de 80 e poucos anos. Ok? E há afirmações científicas que eram completamente desconcertantes naquela época, não faziam sentido nenhum, parecia uma fantasia, uma fonte de fantasias, porque estavam na contracorrente das coisas que se acreditava na época cientificamente e historiologicamente. E agora, no início do terceiro milénio, algumas coisas começam finalmente a ser comprovadas, coisas totalmente inesperadas. Então, esses são outros aspectos que não vou explorar neste vídeo, surgirão em outros vídeos, e há outros que eu já falo alguma coisa, enfim, não neste vídeo. Onde é que eu quero chegar? É esta quarta parte, que de repente, além dessas comprovações que estão acontecendo agora da parte científica, arqueológica, etc., vem esta quarta parte falando sobre Jesus, contando a vida dele ano após ano. Contando antes dele vir, as razões por que ele veio, ok? Depois entra na vida dele, desde criancinha, desde bebê, desde o seu parto, desde a sua concepção, como ser humano, na sua parte humana, né? Na sua manifestação humana, e conta ano após ano. Ano 1 aconteceu isto. Ano 2, tal. 3, tal. Então, ano após ano, desde o seu nascimento até a sua morte e até a sua ressurreição. Porque depois houve 19 ocorrências, de 19 situações em que ele, depois da morte dele, em que ele ressuscitou e surgiu 19 vezes. E essas 19 vezes são relatadas no livro de Urântia, com quem ele contactou, as coisas que ele disse, etc. Ora bem, e esta descrição de 700 e tal páginas só dedicadas à vida dele aqui na Terra, tem Jesus falando. Meus queridos, se pudesse haver dúvidas quanto à legitimidade do livro de Urântia, para mim elas foram desfeitas aqui. Porque colocar Jesus a falar e a dizer, a manifestar verbalmente, pela palavra e pelos atos descritos, o maior grau de sabedoria que este planeta alguma vez conheceu, isso para mim é a maior evidência da legitimidade desta revelação. Porque assim, uma coisa é conhecimento, outra é sabedoria. Conhecimento, uma pessoa pode absorver muito conhecimento e debitar muito conhecimento. Informação é informação. Agora, sabedoria não é informação, meus amigos. Sabedoria não é informação. Então a forma como é articulado e transmitido o conhecimento, se for imbuído de sabedoria, é outra história. E a sabedoria não se tira do nada. É preciso a pessoa realmente estar madura espiritualmente para ter sabedoria e para expressar sabedoria. Então é isso que se vê em Jesus. Quando se vê as falas de Jesus no livro de Urântia, percebe-se nitidamente que era impossível um ser humano falar aquelas coisas, um ser humano comum a expressar aquelas coisas. Então é extremamente impactante. É por si só uma evidência esse grau de sabedoria. Então, e tudo o que é revelado, não há contradição em nenhuma coisa. Nós, nas outras fontes, todas as outras fontes, encontramos contradições de uma ou outra ordem, porque são fontes que são humanas. No geral, podem ser inspiradas, como é muitas vezes o caso da Bíblia, em muitas partes é inspirada, mas há sempre o elemento humano, dos filtros humanos que foram usados para transmitir as informações.
que vemos em todas essas fontes, pelo planeta fora, pela história toda, não é? O livro de Urântia está totalmente à margem disso. Não houve filtro humano. Eu sei que esta declaração vai parecer louquíssima e fantasiosa. Paciência. As pessoas que procurem por si mesmas e que estudem para perceberem porque é que eu estou a falar isso. Essa é a questão no livro de Urântia. Como não tem filtro humano, a coisa aparece irretocável, sem contradições. Aparece a revelação como ela é, aparece a revelação dos factos como eles foram. Quem conta a história de Jesus no livro de Urântia são testemunhas diretas dos acontecimentos, ok? Quem for lá ler o livro vai entender porque é que são testemunhas diretas. São testemunhas celestiais, são anjos e outros tipos de seres, de criaturas, que redigiram o livro de Urântia e trouxeram toda essa informação. Foram testemunhas presenciais. Então, o que Jesus fica falando ali é a reprodução do que Jesus falou realmente lá, no momento, naquele tempo, naquele espaço. Então é isso, é esse grande chamado que eu faço. É esta tentativa de despertar a sua curiosidade. Você que sempre quis saber o que é que você está fazendo aqui, neste mundo, porque é que Deus o colocou aqui, que sentido faz esta história, que sentido faz existir uma humanidade, que sentido faz existir este planeta, que sentido faz existir o cosmos inteiro com trilhões de planetas, muitos deles habitados. Que sentido faz tudo isto? Para quê? Porquê? Então, a minha pretensão era só, por agora, aqui neste vídeo, só isso, é dar um grande alerta e dizer, meu amigo, minha amiga, você que quer saber da sua essência, porque é que você é quem é, porque é que você foi criada por Deus, vá lá porque vai ter muitas respostas no livro de Urântia. Meus amigos, só quero fazer mais um remate aqui, uma finalização neste vídeo, que traz a essência das coisas e a essência de todas as revelações, as principais revelações que aconteceram na história da humanidade, revelações religiosas que aconteceram na história da humanidade e que são a essência de todo o processo evolutivo do homem. Todas as grandes revelações que estão descritas no livro de Urântia, todas elas têm um foco, mostrar Deus como o nosso Pai e revelar-nos a nós como filhos de Deus e, consequentemente, inerentemente, como irmãos todos uns dos outros. Essa é a essência de todas as revelações. Jesus é prova viva disso, não é? Ele veio e disse assim, quem viu o Filho, viu o Pai. Então a essência da revelação que Jesus trouxe foi mostrar aos homens que Deus é Pai deles. E para mostrar, para lhes começar a mostrar como é que Deus era, ele mostrou-se a si mesmo, ele o Filho, mostrou-se aos homens e disse, meus queridos, quem me está vendo a mim, está vendo o Pai. Então nós acessamos ao vivo e a cores, acessamos a essência de quem é o Pai, na figura do próprio Filho de Jesus. Então todas as revelações que aconteceram até agora e as futuras que acontecerão ao longo dos próximos milhares de anos, porque a evolução não para, serão sempre para revelar cada vez mais o Pai aos seus filhos, que somos nós. Toda a caminhada que é feita por todas as criaturas no universo em direção ao paraíso, à ilha do paraíso central, no centro dos universos, é uma caminhada para finalmente, em algum momento, conhecer Deus cara a cara na ilha do paraíso. Então é sempre um processo de conhecer Deus. Ok? Essa é a essência. E é muito interessante ver
eu vou ler a primeira frase e a última frase do livro de Urântia, em que isso está, de certa forma, codificado, esse princípio da revelação de Deus aos seus filhos, que somos nós. Porque depois da introdução do livro, há uma parte introdutória, um capítulo introdutório, que os reveladores dão informações sobre termos, etc., para ambientar as pessoas para certos conceitos, etc. Mas o corpo dos ensinamentos, o corpo do livro verdadeiramente dito, tem a primeira frase, diz assim: o Pai Universal é o Deus de toda a criação. É a primeira fonte e centro de todas as coisas e todos os seres. Ok? Esta é a primeira frase. O Pai é a revelação do Pai. 2097 páginas depois em que aconteceu tudo aquilo que eu falei muitíssimo resumidamente, depois de contar a vida de Jesus, tudo aquilo, a vida da criação, do surgimento da humanidade, das raças, tudo aquilo, chegamos na última frase do livro, que diz assim: quando tudo estiver dito e feito, a ideia de um pai será ainda o conceito humano mais elevado de Deus. Meus queridos, é tudo um processo para que nós conheçamos o nosso Pai. E um processo em que o Pai se está revelando a nós de uma forma cada vez mais cabal, cada vez mais aprofundada, cada vez mais integral, porque, como eu falei no início, né, a distância entre a nossa mente limitada, mortal, humana, para a mente de Deus, é um abismo quase intransponível. Intransponível, que só é possível atravessá-lo por causa da própria presença de Deus em nós. Porque Ele decidiu habitar dentro de nós, no nosso coração e na nossa mente, é que essa ponte se consegue estabelecer. E gradualmente, porque a nossa condição é de criatura evolucionária. Então, gradualmente, Deus se vem fazendo cada vez mais conhecido a nós. Então, não há limite nem fim para as revelações verdadeiras. Elas serão crescentes, evolutivas, cada vez mais abrangentes, cada vez mais perto da realidade do Pai. Mas a única revelação absoluta de Deus Pai é Ele próprio. Ok? Ele é a revelação absoluta. Então, aos pouquinhos, Ele se vem revelando a nós. Só queria deixar mais esta nota final para que vocês percebam qual é o trilho cósmico pelo qual estamos a caminhar. É essa conexão com o nosso Pai Divino. É essa descoberta de quem Ele é. Um grande abraço, meus irmãos.